começar. Nós vamos precisar desses moldes aqui para fazer essa peça. Eu vou fazer aqui, esse meu projeto, ele é para 12 meses, tá? 1 aninho de idade. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos precisar desses moldes que estão aqui. Eu vou deixar foto dos moldes com as medidas para quem quiser tentar reproduzir em casa lá no nosso blog. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E também eu vou colocar à venda os moldes prontos já, para quem quiser adquirir, em PDF e pelo correio, tá? Aí, só chamar no WhatsApp, eu também vou deixar aqui um número para vocês entrarem em contato, tá bom? Nós vamos precisar cortar esses moldes, todos eles, uma vez na malha, que vai ficar na parte interior, tá? Vamos cortar uma vez no soft, ou no cotton, né, como vocês acharem melhor. E vou cortar uma vez também na manta, tá? Pra gente colocar dentro, entre a malha e o soft, vai ficar então uma camadinha de manta. Esse macacão é super quente, super quentinho para aquelas noites realmente bem frias, tá? Ou aqueles dias bem frios mesmo. Então, nós vamos precisar disso e vamos precisar também de um zíper, tá? Um zíper que tenha esse acabamento aqui no final, tá? Esse meu zíper aqui tem 58 centímetros, tá? Então, é isso, vamos começar a confecção da peça. Vocês vão cortar todos os moldes, uma vez na malha, uma vez no soft e uma vez na manta. Essa manta que eu tô usando aqui é uma manta não resinada, fofinha, ó, de gramatura 100. Às vezes vocês perguntam se dá para fazer na R1, R2. Dá para fazer, mas vai ficar duro, vai ficar mais desconfortável pro bebê, tá? Então, eu não aconselho. Eu aconselho vocês a fazerem com a manta não resinada, ó, porque ela é mais fofinha, tá? E vai ficar mais confortável pro bebê. Vou mostrar então os moldes para vocês. Nós vamos ter esse molde aqui que é as costas. Vocês vão cortar ele com a dobra do tecido, então vão cortar com o tecido dobrado, ele vai ficar inteiro a parte das costas, tá? Depois nós vamos ter aqui a parte da frente, vocês vão cortar 2 vezes espelhado, tá? Essa aqui é um molde da parte da frente. Depois a gente vai ter aqui as manguinhas, o molde das mangas. Vocês vão cortar também com o tecidinho dobrado aqui, onde desdobra do tecido, 2 vezes. Depois a gente vai ter aqui o meio das pernas, tá? Que é aquele pedacinho que fica entre as perninhas. Vocês vão cortar também uma vez, né? Em cada um dos tecidos e na manta. E também nós temos o molde do capuz. Vão cortar 2 vezes nesse molde aqui. Agora nós vamos começar fazendo o seguinte. A gente vai colocar o soft, todos eles sobre a manta. A parte do verso do soft sobre a manta. A frente do soft fica para cima, tá? Todos eles, todos os moldes. Então, nós vamos posicionar dessa forma e eu vou fazer uma costura de segurança em toda a circunferência de todos eles, para que eu consiga depois trabalhar com uma melhor facilidade. Então, eu vou só fazer uma costura em toda a circunferência de todos eles pra gente prender o soft na manta. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Bom, então, já costurei todo ele aqui, prendi na manta o soft, tá? Todas as nossas peças. Agora, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a parte de trás, que é inteira, né? Do macacão, e vai unir os ombros com as partes da frente. Então, nós vamos posicionar dessa forma, frente com frente, assim. E nós vamos unir aqui e aqui. Vamos costurar os ombros. Nessa parte e essa parte a gente vai unir, tá? E nós vamos fazer isso também com a malha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa com a parte da malha. Vamos pegar aqui a parte de trás, né? Ó, com os ombrinhos aqui. E vamos unir com os ombros da parte da frente. Assim, dessa forma. E vamos costurar aqui e aqui. Costurei, então, aqui. E aqui os ombros já estão no lugar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar as mangas. Então, vamos pegar aqui as mangas, ó, e vamos posicionar assim. Vamos achar o centro. E aí, vamos posicionar aqui o centro, aqui bem na costura. E nós vamos vir costurando até aqui e vamos ir costurando até aqui. Então, vamos costurar as mangas no lugar.
nós vamos também costurar aqui embaixo, no centro das pernas, esse pedacinho aqui. Então, nós vamos fazer como? A gente vai achar o centro dele. E nós vamos colocar aqui bem no centro também do meio das pernas do macacão. Então, a gente vai posicionar aqui, ó, assim. Tá? E aí, nós vamos vir costurando aqui, e esse lado a gente vai costurando até aqui, tá? Então, vamos costurar essa parte curva aqui, nessa parte curva. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Ah, nós vamos fazer isso, colocar as mangas e colocar essa parte aqui de baixo também na malha, tá? Tudo que nós estivermos fazendo aqui com o soft e a manta, nós vamos fazer na malha também. Agora, vamos fazer, então, o capuz do nosso macacão. A gente vai pegar aqui as duas partes no soft com a manta, posicionar assim, frente com frente, dessa forma, tá? E aí, nós vamos costurar aqui, essa parte aqui de trás, tá? E na malha também. Cortei nessa estampa de malha aqui. Vamos posicionar assim e costurar aqui. Então, costurei aqui, ficou assim. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai posicionar um dentro do outro, dessa forma, frente com frente, bem certinho ali, acompanhando as costuras, tá? Eu quero fazer um detalhe nesse capuz aqui, vermelhinho, para combinar com o zíper, né, que eu vou colocar vermelho. Então, não é necessário, mas se vocês quiserem, eu peguei aqui uma tira de 60 centímetros por 3 centímetros, dobrei ao meio, dessa forma, vou dobrar assim. É soft também, tá? E aí, eu vou posicionar aqui, com a dobra pra fora, antes de colocar antes de unir com a malha, eu vou posicionar aqui. Eu posicionei aqui o detalhe que eu quero dar, e agora sim eu vou colocar então a manta. A gente cuida pra colocar costura com costura, né? Assim. E aí vai posicionando direito da malha com direito do soft. Depois que eu posicionei, eu vou passar uma costura, então, unindo tudo isso aqui assim. Costurei, então, aqui. E aí, quando a gente desvira, ele vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos colocar, então, o zíper no nosso macacão. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o nosso zíper e vai posicionar ele direito, os dentinhos dele para frente do nosso soft, tá? Então, direito do soft com direito dos dentinhos, dessa forma. Eu vou pegar ele desde lá de cima, vou dobrar assim uma das pontinhas, vou dobrar para dentro para fazer o acabamento ali, né? Para ficar bonitinho. Então, vou dobrar aqui. E esse lado aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai dobrar aqui, ó, tá? Do outro lado do zíper, direito com direito. E vamos fazendo a mesma coisa. Em um dos lados, a gente vai vir até o final do zíper. O outro lado, a gente só vai vir até aqui o meio, tá? A gente não vai continuar com ele pra cá. A gente vai vir só até aqui o centro. Então, agora nós vamos levar lá pra máquina. E vamos costurar aqui e aqui. E então, ele vai ficar assim, ó. Costurei aqui. Num dos lados eu trouxe ele até o final do zíper e no outro eu só fui até o meio, tá? Porque depois a gente vai costurar com a parte de trás. E ele ficou assim, então, na parte da frente. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar
nossa malha. A gente vai pegar aqui o direito da nossa malha, tá? Esse aqui é o lado direito da malha. Eu vou virar ele assim e vou costurar aqui. Assim, tá? Porque depois, quando eu desvirar, ele vai ficar assim. Com um acabamento bonitinho na parte interna também, tá? Então, eu vou virar pra cá. Vou virar pra cá. Vou alfinetar aqui e vou costurar esse lado de cá. Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Pronto, agora eu vou costurar aqui e vou costurar aqui também. Bom, então eu fiz a costura aqui, ó. E aqui. Daí ele ficou do lado do avesso do zíper assim. E do lado direito do zíper ficou assim. Agora, nós vamos abrir aqui um pouco o zíper pra gente colocar o capuz. O capuz nós vamos fazer assim. Vamos colocar primeiramente a parte do soft. Então, a gente vai achar aqui o centro da parte das costas. E vai unir aqui com a parte de trás do capuz. Então, eu vou costurar aqui somente na parte da manta com o soft. E depois eu vou costurar essa outra parte aqui lá na malha. Então, eu costurei aqui, ó. Daí ficou assim na parte de dentro, costuradinha aqui. E aqui na parte de fora, ó, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Dá pra gente tirar aqui, ó, dá pra gente abrir o zíper enquanto a gente estiver trabalhando e depois a gente coloca o zíper novamente, tá? Não tem problema. Então, agora a gente pode pegar aqui essa parte, que é a parte da manta, e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá com essa parte aqui, a gente vai fazer com a manta. Então, vamos posicionar assim, frente com frente, alfinetar tudo aqui. E aí, então, nós vamos costurar aqui. Ou então, eu fiz a costura aqui, e aí, quando a gente desvira, vai ficar assim, a parte de dentro. Então, vai ficar o acabamento bonito na parte de dentro e na parte de fora também. Bom, agora a gente vai, então, costurar aqui no meio, tá? Nessa parte aqui central das perninhas, ó. A gente vai deixar aqui, ó, do lado do avesso, tá? E aí, nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui somente o soft com a manta, posicionar assim. E aí, a gente vai subindo aqui, ó. E aí, essas duas pontinhas, elas têm que se unirem aqui, ó. Então, a gente vai iniciar a costura aqui, vai subir aqui por essa lateral do zíper e vai descer lá. Então, eu costurei aqui, vim pra cá e desci aqui, ó, tá? Pegando uma das laterais do zíper, ó. E aqui a pontinha dos dois sai pra fora. Não esquece de colocar o cursor antes de fechar aqui embaixo, tá? Porque senão depois vocês não conseguem colocar, né? Eu vou desvirar aqui pra vocês verem como que ficou. Essa aqui é a parte de trás. E essa daqui, então, é a parte da frente, ó. Aí o zíper vem de lá e vem até um pedacinho da perninha aqui, ó.
assim, tá? Aqui tá a parte de trás, né, da malha, o lado direito, né, que é a parte de trás do macacão, né, na parte da malha. E aí eu vou trazer aqui a parte da frente. E vou costurar também aqui as perninhas, fechando. E vou costurar aqui, pegando só a malha. Bom, então agora a gente só vai fechar as laterais agora. Então, a gente coloca aqui, ó, pro lado do avesso, tá? Virei o macacãozinho pro lado do avesso. Então, eu vou pegar aqui a malha, vou fechar assim, ó, alfinetar aqui toda a lateral. E vou fazer uma costura aqui e até aqui. E vou fechar essa lateral aqui, desde aqui da manga até aqui o final, tá? E do outro lado também. Eu vou fazer essa costura aqui pra fechar essa lateral. E depois, separado, eu vou fechar a lateral aqui da parte de fora. Posicionar assim, e aí vou fazer essa costura assim. E aqui também. Assim. Aí, quando eu fizer a costura da última lateral, eu vou deixar um pedacinho aberto aqui, ó, pra gente poder desvirar, tá? Então, vou deixar aqui um pedaço sem costura pra gente poder desvirar, e depois a gente fecha esse pedacinho na mão. Bom, então, eu já fechei aqui as laterais, tá? Daí, eu deixei aqui, resolvi deixar aberto um pedacinho aqui na lateral da malha, porque a malha vai ficar pelo lado de dentro, então, eu acho que vai ficar melhor a gente poder desvirar aqui pela malha, tá? Ao invés de deixar aqui na parte principal. Então, agora a gente só vai puxar tudo aqui pelo buraquinho que a gente deixou pra desvirar e desvirar a peça toda. Ó, e daí o buraquinho que eu deixei pra desvirar, então, ficou aqui dentro, ó. Então, eu só vou fazer aqui uns pontinhos invisíveis, ó. E aí, ele vai ficar bem discreto lá dentro, né? Não vai aparecer nada, e aqui fora vai ficar bem bonita o acabamento, tá? Ó, o zíper ficou assim, então. E agora, a gente só vai fazer, então, o acabamento das mangas. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ajeitar bem aqui, vai puxar aqui o forro bem certinho, acertar costura com costura, puxar ele bem ajeitadinho aqui, tá? Com prendedores. Nós vamos pegar tiras de soft de 28 centímetros por 7 centímetros, tá? Vamos dobrar assim, direito com direito, e vamos passar uma costura pé de máquina. Vai ficar assim, tá? Em todos os 4. Aí, nós vamos pegar aqui, todos eles nós vamos fazer a mesma coisa. E vamos vestir aqui, ó, dessa forma, tá? Todos eles nós vamos fazer isso aqui. E aí, nós vamos fazer uma costura aqui assim, ó, tá? Mais ou menos aqui assim, de aproximadamente 2 centímetros pra dentro. Nós vamos fazer uma costura em toda a circunferência, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Depois, então, de tudo costuradinho, ó, assim, a gente vai fazer o seguinte, vamos desvirar aqui. Nós vamos desvirar assim, ó. Vamos dobrar a pontinha pra dentro e vamos dobrar mais uma vez. Dessa forma, tá? Como se fosse um viés. Então, dá pra gente passar uma costura na máquina também, mas eu prefiro fazer à mão, porque eu acho que vai ficar mais, o acabamento vai ficar melhor. Então, vocês decidam aí se querem passar na máquina ou na mão. Eu acho que na mão o acabamento fica mais bonito, tá? E nós vamos fazer isso, então, em todos os acabamentos.